Eu sou o padre Leomar Brussolin e junto com uma equipe nós elaboramos uma coleção chamada Catequese com Leitura Orante, pelas Paulinas. Agora, nós queremos propor para você uma série de reflexões para juntos avaliarmos a nossa caminhada na catequese de nossas comunidades. Vamos ver se ela está de acordo com aquilo que propõe o Diretório Nacional de Catequese. Ver se temos uma verdadeira iniciação à vida cristã, se estamos mais centrados na palavra de Deus e sendo mais cristocêntrica. As reflexões propõem mudanças de olhar sobre a catequese, mas também dá dicas bem concretas de como melhorar os seus encontros. Vamos juntos? Você sabe o que é catequese? Será que as pessoas sabem o que ela representa? Para você, o que ela significa? Bom, a catequese para mim, ela significa o processo de formação, de iniciação da vida cristã, né? Onde o cristão ele tem a possibilidade de conhecer mais sobre a doutrina da igreja, sobre os processos de conhecimento da Bíblia, do catecismo e principalmente dos sacramentos para se viver bem a vida na igreja. Eu acho que é importante, foi importante para mim, me encaminhou assim, para que conhecesse mais Deus. Olha, para mim a catequese é uma coisa muito importante porque significa a pessoa ou a criança que vem ao encontro de conhecer as coisas de Deus, não é? Se aprofundar, abrir o coração, como agora a catequese é muito diferente do meu tempo. Foi um meio onde eu conheci Deus. Eu fui catequista também, daí fui catequizando e depois me tornei uma catequista e eu gostei muito. Bom, na época da minha catequese eu lembro vagamente porque pouca coisa eu pude aprender realmente. Eu lembro que eu tive vários momentos de dinâmicas, vários momentos de conhecimento, mas eu não me recordo muito bem a questão do ensinamento mesmo, da importância de viver os sacramentos, da comunhão, também das confissões. Muitas daquelas dúvidas que geralmente as pessoas têm, eu ainda tive depois que fiz a minha catequese. Mas hoje eu entendo bem a importância desse processo de iniciação da vida cristã. A minha catequese foi muito bonita. E a gente fez a catequese assim bem direitinho, passei uma comunhão, tudo. A gente não entendia nada. O importante era o vestido, era tudo assim, exterior. Não acontecia nada interior. Era uma coisa metódica, mecânica, que a gente vinha assim, bem diferente do que é hoje. Eu me aproximei da igreja através dos meus pais. Bom, eu pude conhecer mais a igreja, na verdade foi um desejo meu de se aproximar mais da vida com a igreja. Sentia uma necessidade que nem sabia muito bem explicar. Até um certo momento em que eu fui procurar um grupo de oração na igreja, conheci um grupo de oração, um grupo de jovens, e lá então eu pude ter uma experiência com Deus. A partir dessa experiência de vida em comunidade, que eu me senti bem acolhido, eu pude ter interesse pessoal de buscar conhecer o porquê de se viver dentro da igreja, de se viver com Jesus mesmo. Porque os meus pais eram muito católicos, né? E sempre desde pequenininho ensinaram nós, né? No caminho da igreja, no caminho da oração, sempre a gente fazia isso. Então a gente se apegou muito, eu sou muito religiosa. Eu me aproximei da igreja, foi uma graça de Deus, um encontro pessoal com Deus. E aí eu procurei, né? Vim
porque fiquei um tempo separada, ia a outros lugares, e de repente senti aquela vontade tão grande de vir e me encontrar com Deus, e procurar Deus, e ficar com Deus, e é isso aí. Foi através da minha mãe e também do meu próprio esforço, né? A minha mãe eu quis conhecer mais, e cada dia mais, mas me espelhei, foi através da minha mãe, e assim até hoje. Você viu quantas opiniões diferentes sobre o que é catequese? Que riqueza de experiências que as pessoas fizeram no tempo da sua catequese, mas também alguns limites. Viram que as pessoas disseram quando realmente elas se encontraram com Jesus Cristo e se comprometeram com a igreja? Pois é, nós precisamos melhorar a nossa catequese. Nós precisamos ser fiéis àquilo que Jesus mandou, que é formar discípulos. Vamos, em primeiro lugar, ver como está a nossa realidade. Muitas vezes, há um certo cansaço. Nós percebemos que para muita gente a catequese parece a formatura. No dia do sacramento, encerra-se o caminho todo percorrido. A pessoa não volta mais para a igreja. Às vezes as famílias nem se interessam em acompanhar as crianças e os jovens no seu processo de catequese. E aí nós nos perguntamos, será que nós também não temos alguns problemas para serem verificados e solucionados? Por exemplo, será que a nossa catequese não parece apenas uma aula de ensino religioso? Bom, precisamos mudar. Precisamos vincular a catequese à comunidade e à liturgia. Tem muita gente que faz catequese, às vezes 2, 3 ou 4 anos, até mais. Mas quando termina os encontros, termina todo o processo, a pessoa não volta mais. Sabe o que parece? Que a pessoa fez autoescola, mas não tem carro e nunca mais vai dirigir. Mas ela pelo menos frequentou uma autoescola. Nós não podemos continuar nesse caminho. Nós queremos mudar. Uma coisa necessária a ser feita agora é uma reflexão sobre que tipo de catequese nós temos. De iniciação à vida cristã, isto é, uma catequese para toda a vida, ou apenas uma catequese de instrução, onde basta saber algumas coisas, decorar outras, fazer alguns estudos e está feita a catequese. Vamos comparar algumas questões? Por exemplo, muitas pessoas acham que catequese é aula. E aí, todo o formato, tudo aquilo que está ao redor do encontro de catequese parece muito mais uma sala de aula de ensino religioso, que tem seu valor, mas não é catequese. Então, algumas catequistas se deixam serem chamadas de professoras, usam o quadro negro, fazem chamada. Tem gente que faz até prova. Pois é. As crianças não distinguem muito a diferença entre uma catequese e uma aula. Vamos ver o que poderia ser feito diferente. Catequese tem que ser iniciação à vida cristã. Então, a catequista, ela não é uma professora. Ela é uma iniciadora, uma introdutora no mistério da fé. Ela deve ser chamada como catequista ou pelo nome. Nós não precisamos fazer o ambiente escolar. Nós fazemos o encontro de amigos ao redor da palavra. Também não chamamos as crianças e os jovens de alunos, não são alunos de catequese. Eles são catequizandos e têm uma riqueza em chamar de catequizando. Você sabe o que significa a palavra catequese? Catequese significa fazer ecoar. Catequizar é fazer ecoar aos ouvidos. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por isso, catequizando é aquele que está ecoando a palavra de Deus em sua vida. Aqui está a diferença. Bom, é muito importante, então, não fazer chamada, mas ver quem faltou e por que faltou. Formar o grupo como um grupo de amigos. Um grupo que quer caminhar junto. Não apenas estudar algumas partes da Bíblia ou da doutrina da fé. Nós queremos pegar os textos bíblicos, a tradição, a nossa doutrina, o nosso catecismo, mas para que isso se traduza em vivência cotidiana do seguimento de Jesus Cristo. Quanto desafio, né? Será possível nós mudarmos isso tudo? Acho que sim.
Nós precisamos. De onde vem a inspiração para essa mudança? Mas antes, vamos fazer um trabalhinho de grupo? Vamos conversar 2 a 2? A sua catequese parece de iniciação ou de instrução? Parece mais aula ou encontro? Analise um pouco a sua prática catequética e responda. Então, como é a sua catequese? É mais instrução ou iniciação à vida cristã? Anteriormente eu tinha perguntado de onde vem a inspiração de uma catequese de iniciação à vida cristã. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o Concílio Vaticano II, quando se pediu que a catequese fosse uma volta às origens, como os primeiros cristãos faziam para preparar os discípulos de Jesus. Para isso, foi resgatada uma nova forma, tão antiga, porque é resgatar aquilo que no passado foi importante, mas trazendo de um jeito novo, que foi o rito de iniciação cristã de adultos, o ritual cristão de iniciação de adultos. Aqui está, o RICA. O RICA foi muito importante, ritual da iniciação cristã de adultos. A partir deste material, nós repensamos toda a catequese de adultos, principalmente resgatando as etapas necessárias para que alguém se tornasse realmente cristão, desde o primeiro anúncio do querigma até o momento de aprofundar plenamente o mistério. Depois nós vamos tratar desse assunto, que se chama mistagogia. Partindo deste documento, ou melhor, deste ritual, nós fomos aprimorando o conhecimento. Levou tempo, levaram algumas décadas. No meio do caminho, enquanto a gente aprimorava, tivemos documentos muito importantes, como Catequese Renovada da CNBB. Como foi importante esse material para nós revermos algumas práticas de nossa catequese. Também o Papa João Paulo II nos deixou um grande presente quando ele nos deu o Catecismo da Igreja Católica, especialmente colocando os conteúdos, os pontos importantes para que a nossa fé pudesse ser fortalecida a partir do texto bíblico e principalmente do seguimento de Jesus. Mas o que realmente nos últimos anos tem fortalecido toda essa mudança da catequese foi o Diretório Nacional de Catequese. Quando esse material foi colocado à disposição das comunidades, este que é o documento 84 da CNBB. A partir deste material, nós começamos a rever o estilo de nossa catequese. Baseado no Diretório Geral da Catequese, o Diretório Nacional vai insistir numa catequese de iniciação à vida cristã, não só preparação para os sacramentos. Aliás, a maioria das pessoas acha que catequese é preparação para a Eucaristia e para a Crisma. Terminada essa fase, as pessoas acham que não precisam mais de catequese. Quando nós falamos iniciação à vida cristã, é um caminho a ser feito desde aprofundar a questão bíblica, a questão doutrinal da fé, a moral, o conhecimento, mas principalmente uma conversão de vida. Aderir a Jesus Cristo é transformar a minha vida à luz daquilo que eu creio, à luz daquilo que eu reflito e rezo. Por isso, partindo desses pressupostos, principalmente do RICA, Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos, adaptado para crianças e jovens, especificamente seguindo o que diz o Diretório Nacional da Catequese, a nossa proposta de catequese em todo o Brasil, ela foi se modificando, se afinando e se alinhando cada vez mais ao que realmente deve ser o seguimento de Jesus que a catequese propõe. Então, uma catequese mais bíblica. Como é que está a utilização da Bíblia na sua proposta de catequese, na sua comunidade? Uma catequese centrada em Jesus Cristo. Cristo é o centro de nossa fé. Então, uma catequese que forme seguidores de Jesus. Uma catequese litúrgica, isto é,
que leve à celebração, a conhecer o mistério celebrado. Quanta gente que faz catequese e depois não frequenta a Eucaristia, não vai à missa. Ora, para que é a catequese, se não para inserir as pessoas na comunidade, na celebração? Agora, também uma catequese comunitária, onde a igreja é nossa família. Hoje está muito na moda um individualismo, onde a pessoa diz, eu e Deus está bem, basta, não preciso dos outros, eu não preciso da igreja. Muitos dizem, Cristo sim, igreja não. Não querem viver em comunidade. Ora, o seguidor de Jesus, desde o tempo dos apóstolos, desde os primeiros pais de nossa fé cristológica, eles sempre viveram em comunidade. Então a comunidade para nós é fundamental, não é secundária. E mais, uma catequese que leve à solidariedade. Além de rezar, refletir, celebrar, uma catequese que pense no outro, especialmente no pobre, no doente, naquele que precisa de mim. Então uma catequese que transforma vidas para se transformar em pleno sentido, se configurar mais a Cristo e, ao mesmo tempo, respeitar e amar mais o irmão, cuidar dos outros. Assim, uma catequese se torna caminho de discípulos e missionários. Discípulos missionários. Quem é discípulo necessariamente anuncia, é missionário. Não, portanto, uma catequese só com crianças e jovens. As famílias precisam ser também envolvidas nesse processo. Nós precisamos também envolver a própria comunidade. A comunidade também precisa ser encaminhada pelo processo da catequese, envolvida. Não pode a comunidade dizer, isso é papel das catequistas, elas preparem os novos cristãos ou preparem a iniciação dos cristãos com Eucaristia e Crisma. Não. E claro, agora o ponto bem importante. Nós precisamos trabalhar melhor com a formação dos catequistas. Os catequistas são pessoas fundamentais, importantes na obra da evangelização. São pessoas generosas, que dão seu tempo, seu amor a esta grande missão de evangelizar, de catequizar. Mas é preciso, é urgente, uma renovação da compreensão de catequese por parte dos nossos catequistas. Vocês viram a reforma ortográfica que ocorreu há algum tempo atrás? Um professor de língua portuguesa, se não se atualiza, não pode continuar dando aula de língua portuguesa, porque ele não sabe das mudanças necessárias para poder ensinar os seus estudantes a língua. A mesma coisa os nossos catequistas. Quem tem mais tempo de catequese, sinta-se mais desafiado a se atualizar. Não é mais como sempre. Foi muito importante todo o trabalho já realizado. Serviu, ele ajudou. Mas essas mudanças de compreensão do que é a catequese, elas vão permitir uma nova concepção de catequese como iniciação à vida cristã, a toda a vida, não apenas preparação para os sacramentos. Vamos então refletir mais uma vez. Quais são os maiores desafios para o catequista de hoje entrar nessa nova reflexão? Eu até diria que é fundamental que nossos catequistas leiam o Diretório Nacional de Catequese, o documento 84 da CNBB. Para nós conseguirmos uma catequese renovada, uma catequese que ajude a vivência cristã das crianças, nós temos para oferecer a você o livro de catequese com leitura orante da Bíblia e iniciação cristã. São 4 livros que nós queremos oferecer, 4 livros para o catequista e mais 4 livros para os catequizandos. O primeiro livro que nós oferecemos é A Mesa do Pão 1. É um livro que trata do tema de Deus Pai e toda a preparação do Antigo Testamento para a chegada de Jesus Cristo. O segundo livro que nós oferecemos é Na Mesa do Pão 2. Livro que fala da pessoa de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos e do valor da Eucaristia. O catequizando, ele vai se preparar para a Crisma, e para isso também nós temos 2 livros. O primeiro dele é o Perseverar na Fé. Ele vai trazer diversos elementos da vida de Cristo
que vão ser trabalhados nos diferentes contextos do nosso cotidiano. No segundo ano, o último ano da catequese, o livro é Confirmados na Fé. Nesse livro vão ser destacados pontos para o catequizando decidir por livre e espontânea vontade a sua adesão a Cristo, ao seu projeto. Finalmente, alguns exemplos de vida de santos, de vida de cristãos, vão possibilitar com que ele possa sair da catequese não como um fim, mas como um início na sua vida de cristão. Da mesma forma, se não forem seguidos na sua comunidade os 2 anos de catequese para crisma, então utilize apenas esse último, Confirmados na Fé, que traz elementos suficientes para uma boa catequese. E no caso da Eucaristia também, se não forem usados os 2 livros, se for optar por apenas um, opte pelo livro Na Mesa do Pão 2 da Eucaristia. Lembrando que nossos textos bíblicos, eles são retirados da Bíblia da CNBB. O que não impossibilita, claro, que nas salas de catequese não se possa trabalhar com outros textos bíblicos, à vontade. Você viu quantos esclarecimentos importantes? E a sua catequese é de instrução ou de iniciação? E agora, a pergunta mais importante: o que precisa mudar na catequese da sua comunidade?